Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque matastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, porque qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir com força a palavra de Deus. E vamos nos sentando e cantando. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cante você. Força. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. E o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante todas as nações em Jesus Cristo. Somente Jesus tem a autoridade de dizer: isso está certo, isso está errado. Só Ele tem este poder, mas não é um poder de acusação. Você está errado, por isso você vai pagar. Não. É um poder de salvação, como nós cantamos no Salmo. O Senhor fez conhecer seu poder salvador. Então, toda vez que Jesus diz: isso está certo, isso está errado, não é para nos condenar, não é para nos acusar, mas para nos salvar. Porque o poder de Jesus, o poder de Deus, é um poder salvador. E que bom que nós fomos presenteados com este salmo, porque nós começamos a reflexão desta forma. Jesus não acusa para condenar ninguém. Jesus diz o que é certo, o que é errado para nos salvar. Por quê? Começa o Evangelho dizendo: ai de vós. Não vou nem continuar o resto. Todas as vezes que na palavra de Deus se tem este ai de vós,
Os estudiosos da palavra de Deus dizem que toda vez que saiu da boca de Deus, ou saiu da boca de Jesus, ai de vós, significa, é melhor que você não tivesse existido. É uma palavra dura. Imagina se nós ouvirmos de Jesus isso, ai de você, seria melhor que você não existisse. Mas este ai de vós fica com aquilo que o Salmo nos trouxe. Este ai de vós de Jesus é dizendo a mim e a você, seria melhor que você não existisse. Mas como você existe, eu estou aqui para te salvar. Porque o poder de Jesus é um poder salvador. Mas Jesus ele fala esse ai de vós no Evangelho, denunciando algumas posturas do povo de Deus, algumas atitudes do povo de Deus. E é essa que nós vamos meditar. As atitudes que o povo de Deus estava tendo, porque Jesus diz, ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, portanto, no entanto, foram vossos pais que o mataram. Com isto, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construíste os túmulos. A postura que Jesus está denunciando, e denuncia não para nos acusar, não para nos condenar, mas denuncia para nos salvar, porque o poder de Jesus é um poder de salvação e não de acusação. Quando ele chega para o povo de Deus e fala isso, ele está denunciando algumas posturas do povo de Deus, que essas posturas podem ser as nossas ainda hoje. Quais são essas posturas? Primeiro, a insensibilidade ao sofrimento dos outros. A segunda, a cumplicidade diante do que o povo estava vivendo. A terceira, eles queriam, vai terminar o Evangelho dizendo assim, quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus, porque ficaram envergonhados e ficaram irritados, irados com aquilo que Jesus acusou para salvá-los, e eles não entenderam essa dinâmica, que Jesus não estava acusando para fazê-los passar um carão, não, Jesus estava denunciando o que eles tinham feito para salvá-los. Eles ficaram tão irritados que vai dizer o Evangelho, que começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Eles tinham sido insensíveis frente à morte dos profetas. Ao mesmo tempo, eles tinham sido cúmplices da morte dos profetas e estavam sendo falsos com Jesus, porque não tinham a coragem de fazer o que eles estavam fazendo às costas de Jesus. Insensibilidade, cumplicidade e falsidade. São três posturas que Jesus nos diz hoje, que Jesus denuncia para nós hoje, mas denuncia para a nossa salvação, porque se eu estiver na insensibilidade, se eu estiver na cumplicidade, ou se eu estiver na falsidade, Jesus está me chamando hoje, ei, eu tenho poder salvador, eu quero fazer com que esse poder salvador entre no teu coração, e quando eu digo isto é certo, isto é errado, não é para te condenar, mas é para te salvar. Mas frente a isso, o que hoje nos são propostas vindas de tantos lados? A insensibilidade em relação a Deus. A insensibilidade perante as coisas que vão nos acontecendo. São tantas catástrofes que acontecem, são tantos desastres que acontecem, são tantas coisas que acontecem, que nós vamos nos tornando insensíveis. Daqui a pouco vai fazer um ano, ali daquele acidente, daquele desastre
na região de Mariana, em Minas Gerais, onde estourou ali aquela coisa da represa e devastou aquele lugar. Passou um ano. Será que eu estou insensível em relação a isso? Será que quando eu vi, eu falei, nossa, graças a Deus que não foi eu. Tivemos agora, no Haiti, o país que foi devastado praticamente, estava se recuperando de um terremoto que tinha acontecido há alguns anos atrás, estava reconstruindo o seu país, de repente veio aquele tufão e devastou o que estava ainda em pé. E eu posso dizer, graças a Deus que no Brasil não tem tufão. Graças a Deus que na minha casa não tem nenhuma barragem. Perto da minha casa não tem nenhuma barragem. Graças a Deus no Brasil não tem terremotos. Graças a Deus, olha, na Itália aconteceu esses dias o terremoto, devastou uma boa parte. Graças a Deus no Brasil não tem tudo isso. Isso é um sinal de insensibilidade que Jesus está denunciando para nós hoje. Acordemos. Muitas vezes nós não podemos fazer nada, mas será que pelo menos como cristãos, será que nós rezamos por essas vítimas? É uma insensibilidade. Quando eu me sento diante de uma televisão e vejo ali o jornal, as notícias, e não sinto nada, é mais uma situação que aconteceu, insensibilidade que Jesus está acusando no Evangelho. Porque vai dizer que os pais deles tinham matado os profetas e eles foram lá e sepultaram, construíram os túmulos. Nós podemos viver nessa mesma insensibilidade do sofrimento dos outros, mas não só. Insensibilidade das coisas que Deus vai nos dizendo. Das coisas que Deus vai me falando. Eu posso às vezes me acostumar tanto com Deus, com as coisas de Deus, por estar tão próximo de Deus, que eu posso me acostumar. Nós padres podemos correr esse risco, os consagrados e consagradas podem correr esse risco, que vão, a partir do acostumar-se, cair numa insensibilidade. Mas pior do que essa postura, é a outra postura que Jesus denuncia no Evangelho, a cumplicidade. Quando ele diz que os pais do povo de Deus tinham matado os profetas, e o povo de Deus dos tempos de hoje tinham construído os túmulos. Ou seja, por serem insensíveis, se tornaram cúmplices das tragédias, se tornaram cúmplices das situações que acontecem, se tornaram cúmplices das coisas que foram acontecendo naquele tempo, mas nós hoje também. Se nós nos tornamos insensíveis às coisas que Deus vai falando em todas estas situações. Se nós nos tornamos insensíveis a todas estas situações, porque se nós fizermos uma boa leitura dos sinais dos tempos, nós vamos entender que isso são todos sinais dos tempos. Mas o problema não é fazer uma leitura e me tornar insensível. O problema é quando eu me torno cúmplice disso. Ou seja, eu começo a jogar no time que provoca as situações. Quantos cristãos por aí ficam de braços cruzados diante das situações que muitas vezes estão do nosso lado? Ah, isso é culpa do político, isso é culpa de não sei quem, isso é culpa de não sei que lá. Enquanto eu fico culpando os outros, eu estou me tornando cúmplice disso também. Qual a diferença que o cristão tem que fazer no mundo? Qual a diferença que nós cristãos somos chamados a fazer frente à justiça, frente à questão social, frente à questão espiritual, frente a várias e várias situações? Qual a diferença que eu e você estamos fazendo? Ou será que vamos ficar sentados frente a todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta e dizer, graças a Deus que não está acontecendo na minha casa?
Mas está caindo a casa do vizinho, do lado, da frente, de costas, está acontecendo a pobreza por aí afora, está acontecendo inúmeras outras situações de desigualdade, disso, daquilo outro, e nós cristãos. Mas Padre, o que nós podemos fazer? Muita coisa se nós buscarmos fazer em Deus as coisas. Minha mãe sempre me diz uma frase, me diz porque não morreu, mas ela não me disse mais essa frase, porque ela dizia assim: o muito sem Deus é pouco. O pouco com Deus é muito. Enquanto eu fico com os meus braços cruzados, sentadinho, no aconchego do meu lar, e o mundo caindo à minha volta, significa que eu já peguei essa postura da insensibilidade e já estou me tornando cúmplice das coisas. O cristão é alguém que não se contenta. Primeiramente porque ele não pertence a este mundo. Primeiramente porque ele busca o céu, ele busca as coisas do alto. Ele foi criado para o céu. Esse é o nosso destino final, o céu, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer, e a liturgia da igreja também nos ensina, nós temos uma origem divina e um destino divino, ou seja, eu vim de Deus e para Deus eu devo voltar, mas nesse intervalo entre vir de Deus e ir para Deus, tem a minha liberdade, tem a minha existência nesse mundo, entre as minhas escolhas, entre a minha vontade. Mas o cristão não se contenta vendo catástrofes acontecendo e não rezar pelo menos. O cristão não se contenta vendo situações que acontecem à sua volta e ficar de braços cruzados dizendo: a culpa é dos poderes públicos, a culpa é de fulano, a culpa é de beltrano. E nós o que estamos fazendo? E nós cristãos encarnados, porque esta é a grande diferença, meus irmãos, nós não somos alienados e não podemos ser. Se o cristianismo é a religião de um Deus que se encarnou no tempo, na história, é para não nos permitir ficarmos na alienação simplesmente de ter as nossas igrejas cheias, de ter as nossas missas dominicais cheias, de acharmos que já estamos cumprindo o nosso preceito porque vamos fazer isso ou fazer aquilo. O cristão é alguém que não se contenta com as desigualdades, não se contenta com os desastres que acontecem, não se contenta com as situações, porque senão eu vou ser pego por essa praga que Jesus está denunciando, que é a insensibilidade, que é a cumplicidade, que é a falsidade. E o pior ainda, muito mais do que ser insensível a determinadas coisas, como os fariseus. Muito mais do que ser cúmplices, como os fariseus, é se tornar falso, como os fariseus, que tramavam coisas quando Jesus não estava por perto, para pegá-lo. Quantos de nós às vezes fazemos tantas coisas erradas, pensando que Deus não está vendo? Meus irmãos, se por um lado Jesus hoje nos denuncia, repito o refrão do Salmo, o Senhor fez conhecer o seu poder salvador, Ele denuncia para nos salvar, Ele não nos denuncia para nos condenar, Ele não nos denuncia estas coisas para acusar e dizer: você é um filho disso que você sabe que é. Você é um safado, você é isso, você é aquilo. Jesus não está dizendo para isso. Ele está querendo fazer-nos conhecer o seu poder salvador. Então por isso que Ele tem essa autoridade de denunciar as coisas para que nós possamos ser salvos. Por isso, como disse no início da homilia, só Ele tem o poder, a autoridade de dizer o que é certo e o que é errado, sem nos acusar, sem nos condenar, mas pelo contrário, para nos dar mais uma chance de dizer: eu quero fazer você conhecer o meu poder salvador. Eu quero fazer você conhecer que eu estou te dizendo estas coisas para que você se salve, para que você acorde, como Ele quis dizer para os fariseus, para os doutores da lei, para todos aqueles que estavam ouvindo: ai de vós, seria melhor que você não existisse.
Mas se você existiu e está fazendo todas essas besteiras na sua vida, de ser insensível, de ser cúmplice dos erros dos outros, de ser cúmplice das situações difíceis que estão acontecendo, se você é falso, ou seja, quando eu viro as minhas costas, você acaba comigo, pensando que eu não estou vendo, eu estou querendo fazer você conhecer o meu poder salvador. Acorda para a vida. Peça a Deus hoje para tirar de você a insensibilidade de você dizer, graças a Deus que não aconteceu na minha vida isso. Graças a Deus que no Brasil não tem terremoto. Graças a Deus que no Brasil não aconteceu tufão. Graças a Deus que eu não morava lá lá naquela cidade perto de Mariana, que agora esqueci o nome. Graças a Deus que eu não estava lá. Nós podemos ter essa insensibilidade de dizer, graças a Deus que não estava naquele avião que caiu, graças a Deus que não estava naquela enchente que devastou aquele lugar, graças a Deus que não. Por quê? Deus não é pai também deles? Deus também não ama eles? Deus também não está do lado deles? Ou será que nós já estamos com essa insensibilidade? Com essa cumplicidade de dizer, bom, o problema é dele, ele errou. Bom, o problema é quem votou naquele prefeito, o problema é ele, porque é muito fácil nós jogarmos a culpa no outro, mas meus irmãos, cristão autêntico não se contenta, porque sabe primeiramente que não é deste mundo, porque o mundo, a vida dele é voltada para o céu, porque um dia ele vai voltar para lá. E cristão autêntico não se contenta, não consegue ficar de braços cruzados, vendo alguém morrendo de fome do lado, vendo alguém sofrendo do lado e dizer, irmão, não posso fazer nada. Quantos de nós, às vezes, por causa do medo, nas grandes cidades, principalmente, quando alguém vem se aproximando do nosso carro, quando nós estamos parados num semáforo, vai lá e fecha o vidro e ainda vira as costas assim, para dizer que nem está vendo que o outro está batendo e pedindo uma esmola? E muitos de nós, às vezes, envolvidos na questão do medo, vamos nos tornando cúmplices dessas situações. Porque não estou sendo cúmplice de alguém que está ali drogado, que seja, eu estou sendo cúmplice porque aquele está ali, porque alguém fez alguma coisa para ele estar ali. Então eu estou me tornando cúmplice daquele que fez mal àquela pessoa para que ela pudesse estar ali. Daquele que não deu oportunidade para que ele estivesse ali. Eu me torno cúmplice e falso. Mas como Jesus nos disse, como Deus nos disse no Salmo hoje, como é que eu posso me tornar insensível a estas coisas? Como é que eu posso me tornar cúmplice destas coisas? E como é que eu posso ter uma postura como dos fariseus, que quando Jesus virava as costas, falava mal dele, tratava mal ele, queria que ele agora fosse crucificado? Como é que eu posso me tornar este tipo de gente, insensível, cúmplice e falso, se Jesus nos deu tantas coisas? E o que é que Jesus nos deu? Para nós colocarmos agora, fazermos um bom exame de consciência e pensar, eu não posso mais ser insensível diante das coisas que estão acontecendo ao meu lado. Eu não posso ficar de braços cruzados, senão me torno cúmplice das situações que estão acontecendo ao meu lado. E eu não posso me tornar falso, fazendo determinadas coisas, pensando que Jesus não está vendo. Por que eu não posso? Porque a carta que nós ouvimos de Efésios, de São Paulo aos Efésios, nos mostra o que Jesus nos deu. Primeira coisa, o que Jesus nos deu para nós não sermos nem insensíveis, nem cúmplices dos erros, muito menos falsos diante dele. Paulo aos Efésios, em Cristo, Paulo dizendo, em Cristo, Ele, Jesus, nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Primeira coisa, eu sou o escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é escolhido por Deus
para fazer a diferença neste mundo, mas a diferença para melhor. Você é escolhido por Deus. Dentre toda a criação, Deus poderia ter escolhido quem Ele quisesse ou o que Ele quisesse, mas Ele escolheu você. Não vou nem dizer que Ele escolheu o ser humano, não. Eu vou dizer, você é escolhido por Deus. Você é escolhido para fazer a diferença e não ser insensível, nem cúmplice dos erros dos outros, muito menos falso diante de Deus. Você é escolhido para fazer a diferença. Bate no seu peito e diz, eu fui escolhido por Deus. Eu sou escolhido por Deus. Em Cristo, eu fui escolhido para não ser insensível, para não ser cúmplice dos erros, muito menos falso diante de Deus. Há poucos minutos atrás, não vou contar o meu pecado, porque eu confessei com o padre que está aqui. E ele diz uma coisa tão importante para mim, que eu trago para vocês. Nós não podemos nos esquecer que Deus sempre nos dá mais uma chance. Nós não podemos nos esquecer que Deus está sempre disposto a nos perdoar. Mas por que nós não podemos esquecer? Porque nós somos escolhidos. Olha que coisa linda isso aqui, para não te deixar insensível diante das coisas que acontecem. Você é escolhido para fazer a diferença. E você está fazendo a diferença, ou você é só mais um no mundo? Você é escolhido para fazer o bem. Você é escolhido para amar. Você é escolhido para dar um sorriso quando aquela pessoa que fez mal a você está chegando perto de você. Você é escolhido a dar uma resposta diferente aos males que fazem com você. Você é escolhido não para ficar choramingando, padre, que coisa, minha vida é uma lástima, minha vida é isso. Você é escolhido para superar todas essas coisas, porque você é escolhido para fazer parte de um reino que não é deste mundo, mas que está lá no céu. Você foi escolhido por Deus. Essa é a primeira coisa que Jesus nos dá e que Paulo nos revela, para nós não sermos insensíveis, não sermos cúmplices dos erros, muito menos falsos diante de Deus. Mas continua, o que mais Deus nos deu? Paulo continua, Deus, nos predestinou para sermos os seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, com que Ele nos cumulou no seu bem amado. Você não é um escolhidinho qualquer. Você é escolhido para ser filho. E por que você não pode se tornar insensível diante do sofrimento dos outros, diante dos erros que os outros estão fazendo? Porque se você é escolhido a ser filho, o outro também é. E porque o outro também é, o outro é teu irmão. E o que nós estamos fazendo? Vivendo a escolha de Deus, sendo o que Jesus fez para nós, nos adotou, o Pai nos adotou como seus filhos. Ou será que eu estou cantando aquela musiquinha para o mal que está acontecendo do meu lado? Tô nem aí, tô nem aí. Nós podemos cantar essa musiquinha, tô nem aí para o mal do outro, tô nem aí para o problema do outro. Graças a Deus que o terremoto não foi aqui em casa. Graças a Deus que o tufão não passou por aqui. Graças a Deus que só foi aquele pessoal lá de Minas Gerais. Isso é insensibilidade da grande. Isso é cumplicidade por aquilo que está sendo feito de mau jeito. Isso é falsidade, porque eu estou dizendo, graças a Deus não está acontecendo comigo. Mas Deus nos escolheu. E nos escolheu primeiramente para sermos filhos.
E quem é o filho, senão o herdeiro? Veja o que Paulo diz: Ele nos predestinou para sermos os seus filhos. Ele nos chamou para sermos os seus filhos. Mas claro que o filho é livre também. Você conhece muito bem a parábola do filho pródigo, que era filho e quis a parte na herança, foi embora, gastou o dinheiro, fez o que fez, depois, com o rabinho entre as pernas, volta, pedir perdão. Nós fazemos isso sempre. Como eu disse, eu fiz agora para o padre, voltei com o meu rabinho entre as pernas. Padre, perdão, me perdoe, me confesse. Nós fazemos constantemente isso. E louvado seja Deus por aqueles que fazem isso. O pior são aqueles que não sabem, nem que são escolhidos, muito menos que são filhos, e não sabem voltar para Deus. Bendito seja Deus por aquele que cai e levanta e volta, mas tantos aqueles que não voltam porque não sabem para onde voltar. E nós que sabemos hoje, que somos escolhidos, que somos filhos, não podemos nos tornar insensíveis no caminho desses outros. Não podemos nem mesmo nos tornar cúmplices no caminho destes outros. E muito menos falsos diante de Deus, porque o Evangelho vai dizer, é duro ouvir isso, mas tem que dizer. Sim, Jesus dizendo, eu vos digo, serão pedidas contas de tudo isto desta geração. Não é sensacionalismo que isso é em outros canais. Outros canais fazem sensacionalismo. Mas eu não posso dizer o que não está dito aqui, e nem posso não dizer o que está dito. É Jesus dizendo no Evangelho, sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Serão pedidas contas a mim e a você, pela insensibilidade, pela cumplicidade que nós fomos andando, e pela nossa falsidade. Então volta agora, assuma que você é um escolhido de Deus, assuma que você é um filho de Deus, porque Ele nos predestinou para sermos seus filhos, Ele nos predestinou para sermos herdeiros, porque o filho é livre, o filho é herdeiro de Deus. Para que eu vou ficar correndo atrás de outros reinados por aí, se eu sou escolhido e filho de Deus? Aquelas frases de caminhão, né? Que a gente vê por aí. Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. É bem isso. Você é filho do dono do mundo. Mas saiba usar bem dos bens do seu pai. Não seja como o filho pródigo que pede a parte na herança e diz, agora vou me debandar. Acho que a primeira besteira que o filho fez foi não saber administrar. Porque quem sabe administrar faz com que o 1 vire 2, o 2 vire 4, o 4 vire 8, o 8 vire 16. A primeira besteira que o filho pródigo fez foi não saber administrar bem os bens do pai. E nós também não sabemos. Por isso, precisamos estar muito juntinho do pai. Para que o Pai vá nos dizendo como é que nós temos que administrar os bens. Porque nós somos filhos. E porque somos filhos, precisamos estar pertinho dele. A herança é nossa, nós somos herdeiros. Para não sermos insensíveis, muito menos cúmplices, muito menos falsos. Precisamos saber, sou escolhido de Deus. Sou filho de Deus. Mas tem mais uma coisa que Jesus nos deu, que Paulo nos traz. Pelo seu sangue, Paulo dizendo, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça. Você é um escolhido de Deus. Você é filho, herdeiro de Deus. E nele, por causa do sangue dele, Paulo está dizendo, nós fomos libertados.
Nós podemos nos aproximar de um padre e pedir perdão, e o padre, não por causa do padre em si, mas por causa do sacerdócio que está no padre, e age no padre, e porque o padre age em pessoa de Cristo, em persona Christi, ele pode dizer: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quanta gente perde tempo disso. Quem perde tempo em não viver a escolha de Deus. Eu sou escolhido para fazer a diferença. Diga isso, bate no seu peito e diga: eu sou escolhido para fazer a diferença. Eu fui escolhido para ser filho de Deus. E um filho libertado, um filho perdoado. Agora você pode mexer seu ombro e falar assim: eu não quero mais ser insensível. Muito menos cúmplice. Muito menos falso. Eu quero ser escolhido, porque eu sou escolhido. Eu quero ser filho, porque sou filho. E eu quero viver na liberdade, porque Cristo me libertou. Vamos ficar em pé? Quando Deus denuncia, Ele não denuncia para nos fazer mal. Ele denuncia para nos salvar. Para fazer eu e você conhecedores do poder salvador dEle. Eu não sei se você está vivendo na insensibilidade, de que as coisas estão acontecendo ao seu lado e você, mais um, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu não sei se você está sendo cúmplice. Cúmplice às vezes por não falar o que deve falar, não falar a verdade. Cúmplice por estar de braços cruzados dizendo: o problema não é meu. Cúmplice porque as coisas estão acontecendo e você está dizendo: problema, ninguém mandou votar naquela pessoa, ninguém mandou colocar aquela pessoa no poder, ninguém mandou estar trabalhando naquele lugar. Cúmplice daquela pessoa que vai bater no vidro do teu carro, pedindo uma esmola e você falar: o que eu posso fazer? Eu não posso ser cúmplice das drogas dele. Não, eu vou estar piorando ainda a situação, porque eu vou estar sendo cúmplice daquele ou daquela que levou aquele irmão para aquela situação. Eu não sei se você está na falsidade. De diante de Deus, ser uma pessoa, quando você está aqui, diante dos outros, na igreja, na paróquia, na coordenação da pastoral, enfim, quando os outros estão me vendo, eu estou bem, vejam, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, com plumas e paetês, me vejam. Mas quando eu estou ali, no silêncio do meu coração, eu critico, eu questiono, eu murmuro. Esse é o falso. Mas você é escolhido. Deus te escolheu para fazer a diferença. Você não é mais uma criatura no mundo. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Herdeira de Deus. E foi para a liberdade que Cristo te libertou. Deixa os teus olhos. Põe a mão no teu coração. E agradeça. Você é escolhido. Obrigado, meu Deus. Eu sou um escolhido. Vai dizendo isso. Obrigado, meu Deus, porque eu sou um escolhido.
Eu poderia permanecer na insensibilidade, eu poderia permanecer na cumplicidade, eu poderia permanecer na falsidade, meu Deus, mas eu sou um escolhido, e a partir de hoje eu quero me comprometer com esta escolha. Não quero mais ficar de braços cruzados. Obrigado, meu Deus, porque eu sou teu filho. Agradeça, você é filho de Deus. Você, mulher, é filha de Deus. Agradeça. Deus, com o sangue derramado na cruz, te fez filho dele. E muito mais do que isso, você é livre e é perdoado. Não existe pecado que a misericórdia não alcance. Mas triste daquele que não sabe disso. Você é escolhido. Você é filho. Você é filho de Deus. Você é perdoado e liberto por Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas Pega os seus braços e canta de novo isso. Confiei, cante. Confiei no teu amor. Então volte. E voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Do início, cantemos. Muito alegre eu te Você pedi, sabe, canta forte. o que era meu partiu num sonho tão normal. Canta. Dissipei teus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Se você quer voltar, saiba, só quem sabe que é filho de Deus reconhece que pode voltar para a casa do Pai. Quem não sabe que é filho de Deus, ou quem não vive como, não tem coragem de voltar porque não acredita que o Pai vai perdoar, não acredita que o Pai vai dar mais uma chance, não acredita que o Pai vai falar: meu filho, vem, vamos fazer festa, você está livre. Aí é muito mais fácil ficar na insensibilidade, é muito mais fácil ficar na cumplicidade, é muito mais fácil ficar na falsidade. Se você se reconhece filho de Deus, saiba, você pode voltar hoje, porque você é escolhido, é filho e é livre. Então, na sua liberdade, viva a tua escolha em ser filho. Confiei, cantemos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Vamos louvado. aplaudir o nosso Pai do céu. cançãonovaplay.com. Assine já!